Meus amigos, eu voltei a gravar o quadro Estúdio comigo depois de 3 ou 4 dias, e nesses 3, 4 dias fiquei gripado, voltei pro meu escritório, peguei herpes ou tive herpes, eu não sei como posso falar, peguei não, né? Que pegar eu acho que o contágio eu vou me complicar, não, então não peguei herpes, eu estou com herpes aqui, não entendi o porquê disso, mas não vou deixar de gravar vídeo por causa disso, porque hoje nós iremos entrar na regra 2, né? Então é o terceiro vídeo, mas é a regra 2 e eu posso garantir para você e eu vou provar o quão profundo foi este capítulo. E eu admito que fiquei surpreso, porque eu estava com expectativa alta lá no primeiro capítulo, por isso que é gostoso fazer e gravando para vocês perceberem essas reações. Então eu estava com muita expectativa e eu confesso que deixou a desejar um pouco. Mas este capítulo já vim com um pezinho mais atrás e me surpreendeu positivamente. E eu quero compartilhar com vocês aqui as minhas maiores ideias que eu tive, ou insight, ou entendimento. Bom, o nome deste capítulo é Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Tem essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero que vocês vejam e olhem com bastante atenção, porque eu particularmente fiquei um pouco chocado. Eu fiquei vendo essa imagem, querendo trazer as interpretações e as primeiras impressões, e eu confesso que foi uma imagem maravilhosa para ficar meditando. Eu tive assim várias meditações que não tem nada a ver com o capítulo, então é muito importante. Agora vem para cá, porque este capítulo, como eu disse, ele é muito profundo, porque ele começa num paradoxo primeiro, né, que é o cuidado de si próprio. E eu não sei se vocês perceberam, e com certeza vocês perceberam, isso aqui não é uma montagem, então eu deixei aqui ele posicionado na minha mesa, simplesmente porque eu achei que ia ser legal, ia ficar bonito assim. Opa, lá, agora não vai ficar em pé. A arrumação do vídeo assim, mas eu quero começar lendo aqui dentro desse paradoxo, né? Do autocuidado, do cuidado próprio que ele vai trazendo. O Jordan Peterson ele começa a fazer uma analogia muito boa. Ele começa falando assim: existe um médico, né? Suponha que exista um médico que prescreve um medicamento para 100 pessoas. Dessas 100 pessoas que ele prescreve o medicamento, um terço não vai comprar o medicamento, ou seja, 33,33% das pessoas. As outras 67 que irão comprar um medicamento não irão tomar o medicamento corretamente. Metade dessas 67 pessoas que compraram o medicamento, ainda que comprassem os medicamentos, elas não iriam tomar. Iam pular alguns dias, iam parar de tomar antes da hora. E aqui ele começa com um paradoxo que é interessante. Eu vou ler algo que eu poderia pular, mas por ser psicólogo e eu estou falando sobre desenvolvimento pessoal e principalmente para psicólogos, terapeutas, estudantes de psicologia, ele fala algo que eu achei assim maravilhoso. Ele diz que médicos, quando os pacientes não tomam o medicamento, eles dizem que o paciente não é aplicado ao processo, né, de tomar ali os remédios e tudo mais. Mas ele traz uma outra visão, um contraponto aqui para quem é psicólogo. E olha que interessante o que ele fala logo no início do capítulo. Os psicólogos são treinados para presumir que, quando os pacientes não seguem a orientação profissional, a culpa é do profissional e não do paciente. Ou seja, um pouco contrário da visão médica que o Jordan Peterson apresenta aqui. Acreditamos que o profissional da saúde tem a responsabilidade de dar orientações que serão seguidas, oferecer intervenções que serão respeitadas, planejar juntamente com o paciente até que o resultado pretendido seja alcançado e fazer o devido acompanhamento para garantir que tudo esteja caminhando bem. Isso é apenas uma das coisas que tornam os psicólogos tão maravilhosos. E ele coloca aqueles 2 pontinhos com um parênteses assim, que forma aquela carinha feliz, uma coisa bem antiga, assim, é bem a época, a gente conversava muito assim, hoje tem os emojis que facilitam. Mas percebam, aqui ele já dá uma... Eu tô puxando a sardinha, né, pra minha profissão, é claro, mas algo que dentro dos estudos de caso que vocês podem ver aqui no canal, eu chamo de psicoeducação. Isso aumenta a taxa de adesão do paciente ao tratamento dentro de uma psicoeducação bem feita, mas enfim, isso é só um parênteses dentro do que já me chamou a atenção aqui. O Jordan Peterson, então, ele vai falando que os profissionais eles devem, né, ter esse acompanhamento, mas o que chama a atenção ainda é o porquê que as pessoas não cuidam de si. Porque existe um contraponto. As pessoas cuidam dos pets, né? O Jordan Peterson que fala assim, olha, se você leva o seu cachorro no veterinário e o veterinário ele prescreve uma medicação durante, sei lá, 30 dias, né?
eu sempre vou misturando coisas. Quando é o Jordan Peterson, lembra, eu vou ler, e quando eu vou falando livremente, aí vai ser minhas associações, enfim, o que eu quero trazer para vocês de diferente. Então, o médico veterinário ele prescreve ali a medicação para o seu cachorro de 30 dias. E aí você vai dar esse medicamento com certeza durante 30 dias para o seu cachorro. E aí o contraponto é, por que quando é com o seu cachorro, você vai dar o seu pet, você vai cuidar, e com você mesmo você não se cuida? Outro ponto importante que é levantado pelo autor é que muitas pessoas podem duvidar do medicamento, podem duvidar do médico, podem duvidar do psicólogo. Agora, por que não tem essa mesma dúvida com o médico veterinário? E, cara, isso é muito importante para que você comece a entender que o cuidado de si próprio, que nós vamos falar aqui nesse capítulo, ele precisa ter a sua responsabilidade, que eu disse lá no outro capítulo, né? Eu acho que vai perpetuar em todo o livro, é claro. Mas, de primeiro momento aqui, é importante perceber que as pessoas estão cuidando melhor dos animais do que de si próprio. E aí ele entra numa parte que é muito profunda do livro, onde ele vai trazer o conceito, né? Ou elaborar, por assim dizer, o conceito que está descrito aqui na capa do livro, né? Que é o Antídoto para o Caos. Ele vai trazer definições, ele vai lançar bases que eu creio que serão sustentadas ao longo de todo o livro do que é a ordem e do que é o caos. E durante essa leitura eu fiquei imaginando se esse texto fosse lido dentro de uma faculdade de psicologia. Isso seria polêmico, não pelo que o autor diz, mas pela interpretação das pessoas. Porque dentro de ordem e caos, ele traz simbolicamente o masculino como o símbolo da ordem e o feminino como símbolo do caos. E, cara, por experiência própria de quem esteve na faculdade de psicologia, isso daria pano pra manga. Seria muito, muito, muito constrangedor para muitas pessoas terem que ler estas palavras com uma mentalidade dentro de ideologias. Então, perceba a importância da gente conseguir ler o que o autor está dizendo e conseguir interpretar, a partir da visão dele, o porquê que ele está escrevendo aquilo, e desta forma que, então, o masculino, ele significa a ordem, e o feminino significa o caos, a desordem. E por ordem, eu preciso que vocês entendam que desde a fila do banco é uma ordem, desde que a montagem do cronograma deste vídeo é uma ordem, e o homem, o masculino, né, melhor dizendo aqui, esse símbolo masculino, ele é algo que pode nos dizer sobre previsibilidade, sobre estrutura, sobre força, sobre estabilidade. Então, esses pontos dentro desta visão que o Jordan Peterson começa a lançar as bases, né, do que é a ordem, é importante que você entenda. Então, o masculino dentro dessa visão, e ele vai trazendo, né, por exemplo, uma sociedade que está bem estruturada, tem esse símbolo do masculino, de estruturas, de leis. O feminino, de outro lado, é o desconhecido, é o que é curioso, é o mistério. São forças que são até abruptas, né? Como se fosse, pensa num oceano, e aí você vai para o fundo do oceano. Ali tem uma potência no fundo do oceano, você está navegando cada vez mais profundo para uma descoberta, e isso vai causando emoções variadas, então uma certa instabilidade, um caos, aquilo que é imprevisto. Muitas pessoas costumam falar disso, né, em outras palavras, como, nossa, é difícil entender a cabeça da mulher. Então ele começa a lançar bases do masculino e do feminino, como funciona a estrutura psíquica do homem e da mulher. E aqui eu não quero que vocês entendam a partir apenas da coisa biológica, tá bom? Apesar de que, neste livro, ele fala sobre a estrutura do cérebro também, que confirma, né, essas bases que ele está trazendo do simbolismo, e ele desce aqui para essa parte biológica da estrutura cerebral que corrobora para essa ideia que ele está trazendo aqui neste livro. Então, dentro disso, né, do masculino, do feminino, a ordem e o caos, elas estão né, constantemente ligados à nossa vida. Por exemplo, eu montei aqui um roteiro para este vídeo. Olha, vou mostrar para vocês. Isso aqui é o meu roteiro para este vídeo. Mas aqui eu já falei diversas coisas que eu poderia aqui decifrar como o caos, que é um imprevisto, que não estão anotados aqui. Por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar. O imprevisto não necessariamente é ruim. Como também eu não posso falar que a ordem é necessariamente boa. Por exemplo, uma ordem de modo excessivo pode virar uma ditadura. Um caos também excessivo
pode se tornar um símbolo de morte, de desordem, a certo ponto que você vai viver numa condição subhumana, enfim. Então, ordem e caos convivem simultaneamente. No capítulo 1 eu não falei, e agora no 2 voltou, né, o Yin Yang, aquele símbolo que vocês com certeza conhecem ali, né? A parte preta e a parte branca, e dentro da parte branca tem uma bolinha preta, e dentro da parte preta tem uma bolinha branca. A vida é esse eterno equilíbrio. Tanto é que as melhores pessoas, ou né, as pessoas que têm mais capacidade e mais organização em saúde mental para lidar com o mundo, é exatamente o tipo de pessoa que consegue lidar com a ordem e o caos, não de forma de uma homeostase, né, de uma coisa parada, de uma coisa sempre linear, mas que em altos e baixos nós vamos mantendo o nosso ritmo, fazendo as nossas coisas. E isso aqui é muito interessante para que você tenha saúde mental. E dentro do aspecto do caos, do feminino, ele começa, ao meu ver, a parte do livro que é mais profunda. Porque dentro dessa parte do livro, que é a mais profunda, ele faz um relato, ele começa com um relato bíblico. E aí talvez isso tenha me tocado bastante, porque eu sou católico, e a passagem que ele usa, eu já fiz um estudo, inclusive, sobre essa parte dentro do livro, que talvez muitos de vocês já conheçam, que chama Teologia do Corpo, onde vai falando sobre a sexualidade, sobre o corpo humano, o desenvolvimento, a nudez, que é algo que ele vai trazer aqui. Eu não concordo com alguns aspectos, talvez, apesar de não ser a pretensão dele, né, alguns aspectos teológicos, mas dentro dessa leitura, e aí é dentro do meu estudo que eu não concordo, mas o resto, quando, principalmente, né, a parte que me tocou bastante, assim, é quando ele lança a base do Gênesis de Adão e Eva, o masculino e o feminino, a partir da desordem, que no caso, dentro ali, né, da escritura, fala da mulher que come a maçã e que dá a maçã para o homem, ele lança ali as bases para o desenvolvimento da psique. Agora, não mais só dentro de um simbolismo, né? Ele continua falando a partir desse simbolismo, mas agora ele fala para pessoas reais, para pessoas comuns. Então, tem exemplos que são, de fato, assim, muito fortes, e eu tenho certeza que dentro desta análise que ele faz, é super compreensível que a partir, né, dessa analogia que ele vai fazendo, ou, né, de certa forma, dessa interpretação que ele vai fazendo, eu tenho certeza que você também iria se identificar. Então, capítulo 2, você tem que beber uma água porque é muito profundo. Então, o que acontece? Ele demonstra que existia uma ordem, né? Existia ali no paraíso, no jardim, o homem, a mulher, Deus, e quando entra o pecado, entra o caos. E o caos entra pela mulher, e ele faz uma pergunta que é muito interessante. Ele pergunta o seguinte: o porquê com Eva e não com Adão? Por que a serpente vai conversar com Eva e não Adão? Eu gosto de fazer piada com quase tudo nesta vida, e sempre eu dizia, né? Porque é a mulher que vai dar papo, o homem nem ia dar papo. A mulher gosta de conversar mais, o homem não gosta de conversar tanto. Obviamente era uma brincadeira, mas o Jordan Peterson começa a responder exatamente por essa estrutura que vai, né, desde Eva até todas as mulheres, de Adão a todos os homens, no sentido de que, a partir deste relato que ele está trazendo aqui pra gente, a mulher começa a dialogar, né, a curiosidade, e o caos começa a surgir. E, por outra parte, né, não culpando aqui as mulheres, por outra parte, ele traz algo muito profundo. Ele diz assim: Eva, né, foi enganada pelo demônio, que é um mestre, né? Agora, Adão foi enganado pela mulher. Não existe uma justificativa para isso. E a partir daqui começa a decorrer toda essa parte aqui que eu estou chamando, ao meu ver, dentro desse segundo capítulo, como a parte mais profunda para a análise da psique humana. E aqui eu anotei um paralelo que ele vai trazendo, que é o porquê que os seres humanos ali, Adão e Eva, começam a ter vergonha de Deus, né? Porque começa a ter autoconsciência. E dentro da análise que o Jordan Peterson, né, aqui está um pouco de uma distinção do que eu acredito e do que eu já estudei. E Jordan Peterson, ele fala que neste momento o Adão e Eva não têm apenas a consciência, mas têm uma autoconsciência, no sentido de se enxergar. E quando eles começam a se enxergar, eles começam também a enxergar os seus próprios defeitos, as suas limitações. E de fato isso acontece com nós. E talvez aqui já começa o entendimento por que você tem dificuldade de se cuidar. Mas calma, nós vamos chegar lá.
E é interessante que ele vai falando por que agora Adão e Eva sentem vergonha de Deus. Porque, de um lado, Deus é a representação de uma beleza, enquanto Adão e Eva, a feiura. Deus representa que a fortaleza, a força, enquanto Adão e Eva agora estão representados como a fraqueza. Deus é o representante da vida, enquanto Adão e Eva agora estão sendo representados como a morte. A partir deste sentido, dessa leitura que ele vai trazendo, o homem está sempre na fuga de Deus, está sempre querendo não andar mais com Deus, porque ele andava antes de comer do fruto, né? O homem e a mulher. Agora, depois de ter comido o fruto, eles não andarão mais juntos. E esse não andar com Deus, não andar com a beleza, com a força, com a vida, nos leva ao ponto de acreditar que nós não merecemos. E aqui tem um dualismo que ele sempre vai trazendo, tanto do masculino, o feminino, a ordem, o caos. Tem um dualismo que, em determinada parte do capítulo, ele vai falando tão mal do ser humano, de nós mesmos, que eu falo, caramba, vou ter que tomar um remedinho depois disso aqui. E depois ele vai fazer um fechamento maravilhoso. E dentro dessa parte que ele vai trazendo, que é uma parte mais pesada, ele vai falando, olha, a diferença que nós não queremos cuidar de nós mesmos e que nós autodepreciamos nós mesmos muitas vezes é porque nós enxergamos que nós somos maus, nós podemos fazer um mal qualquer. E tem uma frase que é muito importante que ele fala que o ser humano, né, ele é o único ser capaz de produzir o mal com a finalidade do mal, né? Ele usa a palavra sofrimento, né? Produzir o sofrimento buscando e visando com o objetivo ou o próprio sofrimento. E segundo o autor, essa é a frase que mais se aproxima do que é o mal, né, no ser humano. Em certo sentido, eu também concordo. E quando nós olhamos para isso, e eu vejo isso na clínica de forma assim, muito latente, um primeiro passo para que você comece assim, diversos tratamentos psicológicos é que a pessoa veja que de fato ela é capaz de fazer um mal ou que ela enxergue um mal que ela está fazendo. Porque por diversas vezes essa fuga, simbolicamente representada no livro aqui, do Deus, da verdade, da força, da beleza, nos leva à mentira, nos leva a viver uma falsa ideia, um falso eu. Ou como Rogers, né, neste livro do lado, opa, tá deste lado aqui, que para mim fica invertida aqui a tela, né, Relações Humanas, ele vai falando de um self que não é autêntico, um self que não é verdadeiro. Então eu quero que você perceba que quanto mais próximo da verdade você estiver, mais saúde mental você terá, a partir daquilo que você fala, a partir daquilo que você narra. E quanto mais mentiras você disser, quanto mais mentiras você produzir, você estará constantemente mais adoecido. Mas o que é o interessante aqui dentro dessa parte do livro que eu estou trazendo para vocês? Ele diz que nós somos capazes de fazer o mal, né? Eu até, não está escrito no livro, mas eu até acrescentei durante aqui o meu estudo, quando eu estava anotando no livro, que eu gosto de colocar post-it e tudo mais, e eu já estava fazendo um contraponto exatamente porque no livro do Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido, inclusive quero gravar sobre esse livro aqui, foi o primeiro livro que eu li de psicologia, então se você tem interesse eu vou te contar essa história, porque não foi um professor que indicou, foi uma coisa do acaso, e eu não conhecia Viktor Frankl, é uma história bem legal, você comenta aqui. Eu me lembro que o Viktor Frankl falava, né, olha, o ser humano é capaz de construir uma câmara de gás, mas também o ser humano é capaz de entrar nessa mesma câmara de gás rezando um Pai Nosso. Então é muito interessante essa dualidade, essa dicotomia que ele vai levantando e que é muito viva para todos nós. Então, diante deste mal que nós vemos que nós criamos, por que nós não cuidamos de nós? Porque nós nos desmerecemos, nós achamos que nós não precisamos ou não merecemos, que, enfim, nós vamos desvalorizar o nosso próprio eu. E mesmo quando ele narra tudo isso, que nós somos capazes de fazer as maiores crueldades, né? Ele até fala, olha, um cachorro é um predador, e mesmo assim nós cuidamos dele. Mas a diferença é que um cachorro é predador por natureza. O homem faz o mal não é pela sua natureza somente. Existe uma vontade aqui, existe uma liberdade, existe uma responsabilidade. É por isso que eu digo que é tão profundo perceber isso. Nós somos capazes de cuidar de um animal que, por natureza, é um predador. E que, de certa forma, também vai fazer um mal para um outro animal. E aqui, me perdoe os biólogos que vão ver, né? Que vão falar que não é mal, que é, sei lá, seleção natural, que é algo da natureza. Mas entendam por que eu estou trazendo aqui. Nós somos capazes de produzir um mal sem uma finalidade boa. Porque pode ter um mal com uma finalidade boa. Por exemplo, uma legítima defesa. Eu posso agredir uma pessoa, isso
pode ser que é algo que é mal, mas acima deste gesto de ter agredido ali uma pessoa, tem algo que é a minha proteção, a minha individualidade. Então eu não posso deixar que o outro cometa um mal em mim com pretexto de que, olha, eu não vou fazer o mal. Então, tem aquela famosa frase que eu não sei de quem é, que paz, né, só se conquista com guerra. É dentro desse sentido aqui que eu estou trazendo também. Então é muito importante que a gente entenda todos esses aspectos, porque senão a leitura do Jordan Peterson, como eu disse para vocês, ele começa de exemplos muito básicos e vai para questões muito profundas. Então, por exemplo, nesse capítulo, ele faz uma integração tanto de mitologia com teologia, que é profunda a análise que ele vai trazendo até chegar nessa análise para a nossa psique. E aí ele traz 2 pontos que são assim fundamentais e eu tenho certeza que você vai entender. De um lado ele coloca o narcisismo também, que é aquele que se acha o melhor de tudo, que é um doente no próprio termo. E do outro lado existem aquelas pessoas que têm tanto desprezo por si que não se cuidam. Então esses 2 extremos, né, o narcisista, aquela pessoa que tem desprezo de si, não é um caminho saudável. Ambos estão adoecidos. Por um lado, um apresenta o exagero e do outro lado, o outro apresenta, né, o quem se despreza a certo ponto assim, apresenta aqui uma falta, né, uma falta de autocuidado. Então, nenhum desses 2 pontos são interessantes para nós. E cuidar de si mesmo, e aqui é o fechamento deste capítulo, cuidar de si mesmo, ele vai trazendo que nós temos uma luz. E cuidar de nós mesmos é levar essa luz para o mundo. E se o mundo está nessa escuridão, se cada um levar esta luz para o mundo se torna um lugar melhor para se viver. É uma análise que eu achei perfeitamente compreensível, principalmente se você quer entender como funciona as nossas dores, os nossos sofrimentos, o nosso comportamento. Quais são, o que nós carregamos, né, desde os nossos ancestrais até os dias de hoje. É um capítulo que foi muito, muito interessante. E ele traz uma frase que eu anotei que é a seguinte: você é obrigado a cuidar de si moralmente. Porque quando você cuida de si, você faz do mundo um mundo melhor. E aí eu acrescento também, quando você cuida de si, você deixa de ser um peso na vida dos outros. Você começa a ajudar os outros e não apenas demandar que os outros cuidem de você. Você começa a somar cada vez mais, em vez de ficar apenas subtraindo. Eu gostei muito deste capítulo. Essas foram as minhas impressões aqui que eu trouxe, né? O que eu li do Jordan Peterson, eu li no livro, depois eu falei de forma livre dentro do que eu entendi, mas é muito importante que você aprenda a cuidar de si mesmo como se você cuidasse do seu cachorro, ou melhor, né, como se você cuidasse de alguém que você ama. E para finalizar, aquela imagem lá do início, ela tem uma representação que eu não consegui entender, e aí eu não pesquisei o que significa para eu falar livremente, né? Depois eu comecei a interpretar como de fato Adão e Eva, como de fato uma pessoa que começa a se cuidar, a outra não, e tem a criança amarrando o tênis ali, que mostra esse cuidado. Enfim, é uma imagem que cabe diversas interpretações, eu quero saber a sua, comente aqui. E também, se você quer conhecer mais do meu trabalho, conheça a comunidade brasileira de psicoterapia. Eu espero você no próximo vídeo, um grande abraço.